Boa tarde mais uma vez, senhoras, senhores, meus amigos alvinegros, saudações alvinegras a todos. Eu me chamo Cláudio Augusto e nós vamos iniciar aqui Resenha Bola Alvinegra, falando do nosso grande amor pelo Botafogo. Senhores e senhoras, eu vou comentar sobre formação, base, né? Então, assim, de início, falando sobre nossos rivais, né? O Flamengo tem o Ninho do Urubu. O Fluminense tem a famosa Xerém, formação de jogadores, né? O Vasco está formando seus jogadores em Duque de Caxias, no centro de treinamento. E o nosso Botafogo, o nosso querido Botafogo? Bem, nós temos Lunier, né, o centro de treinamento da família Salles. Nós começamos ali a treinar juniores, hoje passou para o profissional. Então, nós não temos assim um centro de treinamento definido. Às vezes treina lá no Engenhão, né? Lá no Newton Santos. Então, assim, quando nós estamos falando de formação de jogadores, o mais importante, né? O nosso investidor, ele disse que gostaria de investir bem nisso aí, nessa fase aí, né? Fazer um CT a nível internacional. Mas enquanto isso, aonde nós ficamos, né? Aonde podemos formar jogadores, né? Conforme eu comentei no outro vídeo, o Botafogo vem fazendo uma campanha boa no Sub-20, lá na Copinha. Mas o time não é bom, não tem nenhum assim jogador que você fale com algum destaque, né? Os nossos rivais do Rio, Vasco, Fluminense, Flamengo, vez ou outra eles conseguem vender bons jogadores para o exterior, né, a preços, né, muito bons. E o Botafogo? Bem, o Botafogo, o último jogador, pelo menos desse século, a grande promessa era Matheus Nascimento. Matheus Nascimento, infelizmente, não consegue emplacar o que ele jogava no Sub-20, no Sub-17, no Sub-15. Ele não consegue render no profissional. Então eu gostaria aqui de falar da situação dos estádios do Botafogo, que o Botafogo poderia, ou não sei se eu pesquisei, não tive uma formação detalhada a respeito. Então o Botafogo tem General Severiano, que é do Botafogo, né? O Botafogo tem Marechal Hermes, também que é do Botafogo. E o Botafogo tem um contrato, segundo a mídia fala, um contrato de até 2017 com o Caio Martins, em Niterói. Senhores, assim, eu vejo o seguinte, o estádio em Marechal Hermes, vamos começar por Marechal Hermes, está totalmente abandonado. Eu vi uns vídeos a respeito, tentei me atualizar, está totalmente abandonado. Eu acho, na minha opinião, que ali poderia ser um bom centro de treinamento, ou, melhor, uma peneira, um local de peneira do Botafogo. Por quê? Porque é num local bem centralizado entre as seguintes regiões: Zona Norte, Zona Oeste e Baixada Fluminense, que são onde tem a rapaziada que corre atrás para ser jogador, que sonham com isso. Eu não estou dizendo que na Zona Sul não tenha, possa ter também, mas essa área é boa para o acesso desse tipo, dessa rapaziada, desses jovens, né? Porque é só o cara pegar o trem. Ele pega o trem, ele desce ali em Deodoro, podendo descer também em Marechal, depende ali, né? Que fica na rua Xavier Curado, esse estádio, Marechal Hermes, que fica entre Marechal e Deodoro. Eu acho que Marechal Hermes seria a estação ideal. E o cara pode chegar lá e tentar a sorte da vida, numa peneira. É barato o acesso, né? O cara desce ali, estação, piriri, pega a Xavier Curado, chega lá. Seria um local de peneira sensacional para o Botafogo, na minha opinião. E ali ficaria a peneira do Botafogo. Mas isso é minha opinião. Seria um bom local. Está abandonado, senhores e senhoras. Está totalmente abandonado. Parece que o nosso investidor ainda não se atentou ou não teve nenhuma intenção ou alguém não aconselhou que lá seria um bom local de peneira. Mas eu vejo que ali seria um bom local de peneira e o acesso é bom, certo? Nós temos também General Severiano. General Severiano
É claro, não é mais aquele estádio que era antes, mas foi feita uma reforma, tem um campo de futebol lá, daria, na minha opinião, de jogar lá o sub-13, sub-15 e sub-17 naquele estádio general, na minha opinião. Daria para fazer os jogos dessa rapaziada de base aí. Sub-13, sub-15 e sub-17 neste local de General Severiano, na minha opinião. Né? E quanto ao sub-20 e o time feminino, poderia ser feita uma reforma boa, que também está abandonado o Caio Martins, já que o Botafogo parece que fez um contrato, ou tentou desfazer um contrato com o governo do estado. Mas até 2027 seria do Botafogo. Eu acho que o Textor tem condições de chegar para o governador ou até mesmo para o prefeito do Rio de Janeiro, apesar que lá é Niterói, mas acho que é do governo do estado, tentar uma renegociação referente ao Caio Martins, que seria um estádio muito bom para o sub-20 e para o time feminino, na minha opinião. É claro, o nosso investidor, John Textor, ele quer fazer um centro grande de treinamento, porque essa é a ideia dele de formar jovens do mundo todo. Mas até lá, como fica o time do Botafogo de juniores? Né? Como fica? O Flamengo tem um time muito superior, nosso rival. O Fluminense também, de juniores. Ah, mas às vezes a gente ganha, sim, ganhar partida é normal. Um time pequeno também pode ganhar uma partida de um grande. E o Botafogo pode ganhar algumas partidas. Mas a situação é formar jogadores. Então eu vejo, na minha opinião, eu já até conversei isso com alguns outros companheiros, que o Botafogo, Fazenda Peneira em Marechal Hermes, uma boa peneira, né? Que é um local bom de acesso e barato, certo? Fazendo seus jogos até sub-17, das categorias até sub-17 em General Severiano, e jogando sub-20 e o time feminino em Caio Martins, eu acho que ficaria bom para o Botafogo, de bom tamanho. E o Botafogo profissional teria um Lunier só para ele, né? O Lunier, e o Engenhão, o Newton Santos também, só para o pessoal profissional. Eu acho que poderia ser reforçada uma estrutura na peneira, abandonada. Poderia ser reformada também uma estrutura em Caio Martins, que também está abandonado. E o General Severiano eu acho que não está abandonado. Poderia só dar uma melhoria rápida assim, básica, e poderia o Botafogo jogar lá disso até o sub-17. Mas isso tudo é minha opinião, certo? Tudo bem, o nosso investidor está correndo atrás disso. Isso é um dos, como vamos dizer, isso é um dos pilares da SAF dele. Ele falou muito sobre investir em jogadores, em jovens, para justamente formar um grande time de juniores, não só para o Rio de Janeiro ali, a fins de disputar Mundial. A gente tem que lembrar que o Palmeiras já disputou Libertadores de Júnior sub-20. Né? O Palmeiras vendeu agora um dos jogadores mais caros aí da história do futebol, né? Do brasileiro, o Hendrick, com 17 anos. Né? Então, assim, a gente precisa melhorar nessa região, nessa área. E não, assim, a gente não pode depender muito da demora de construir um CT grandioso, maravilhoso, porque seria, sei lá, quanto tempo levaria. Eu acho que se a gente investir nessas áreas que estão abandonadas e pertencem, de certa forma, ao Botafogo, a gente poderia ter um rendimento de jogadores, principalmente de jogadores de qualidade, de num tempo médio, não a longo prazo, médio prazo. Né? A gente tem que lembrar o seguinte, que o Botafogo foi um dos maiores formadores de jogadores do século passado, com a escolinha do NECA. Né? Então a gente não pode perder também, já que a gente quer recuperar a nossa tradição, nós temos que recuperar também nessa parte, na base, formar jogador de base, de categoria, como diziam os antigos. Era isso que eu gostaria de falar com vocês. Né? Espero que todos estejam bem. Mais uma vez, uma boa tarde a todos. Né? E a gente se despede aqui no dia dessa tarde de hoje do Resenha Bola Alvinegra.
Eu me chamo Cláudio Augusto e desejo a todos uma boa tarde, a todos, que o Botafogo consiga realmente voltar aos seus tempos antigos do século passado e que Deus possa estar sempre na frente da casa de todos os senhores e senhoras. Uma boa tarde.